Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela live, aí, seja no Facebook ou agora no YouTube também. Muito obrigado pela companhia de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Décio Furtado, estou aqui com o Altino Guber, a esposa dele é Mayra Guber. Nós somos integrantes do Centro de Estudo da Doutrina Espírita Caminho de Luz, aqui em Itapoá, Santa Catarina. E hoje, sexta-feira, como em todas as outras sexta-feiras, a gente tem aqui o nosso estudo do Evangelho no Lar, onde nós fazemos a leitura e comentários das obras do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, Caminho, Verdade e Vida, e o Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Também o Pai Nosso, ditado pelo Espírito Meimei, psicografada por Chico Xavier. São obras bem interessantes e que sempre trazem bastante instruções para nós. Pedir para que vocês que estiverem nos acompanhando se juntem a nós numa breve oração para a gente dar início às nossas leituras, ao nosso estudo, por assim dizer. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que puderem induzir-nos a falhar e que nos dê a luz de que precisamos para distinguir a verdade da impostura. Afastai de nós também, Senhor, os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que tentem lançar a desunião entre nós, e bem assim desviar-nos da caridade e do amor ao próximo, que não achem acesso em nossos corações. Bons espíritos, vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, isenta-nos de qualquer pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animam, reconheçamos a vossa salutar influência. Em nome de Jesus, nosso sublime Mestre, irmãos, pedimos permissão para iniciar os estudos da noite de hoje. Bom, para quem não conhece, como de costume, nós vamos fazer o sorteio de uma página, primeiramente do Evangelho segundo o Espiritismo. Ler ali essa página e depois fazer um breve comentário a respeito. Só ajeitar aqui um negocinho. Página 123. É o início do capítulo 8 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Item primeiro: simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus.
Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que eles as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa esta comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, ainda não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que lhes assemelhem. Se eu tinha que fazer um comentário. Vamos ler um pouquinho mais pra frente ali, dessa é importante. Quer que eu leia? Desculpe. Eu leio ali. Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe mesmo devotamento, se em vez da graça ingênua deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos, se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, e não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão porque, ao aproximar-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto,
reage ao passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo, da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. É bem completa a informação. Passa por Jesus, quando sabedor do funcionamento da reencarnação, ele propõe essa máxima, não é? Dizendo que a pureza do coração tem a ver com a criança, porque sabia ele que uma criança, principalmente em tenra idade, é pura, porque ainda não se manifestam, digamos assim, o que tem no arquivo de vidas passadas. E ela passa aí até pela formação, até os 7 anos, pela educação que os pais vão lhe dar, pela interferência do social, ou seja, do terra a terra, e depois, mais para frente, é que ela começa a despertar e começa a participar ativamente da terra, de sua evolução. Às vezes, ela não consegue cumprir aquilo que ela pensou em fazer na terra, muitos se desviam, mas muitos vão conquistando virtudes. E o que nós queremos aqui na Terra é conquistar virtudes, tentar, de alguma forma, passar por essas experiências. E aí vem Jesus e deixa a máxima dele: deixe que venham as minhas criancinhas. Por quê? Porque aqueles que querem entrar no reino dos céus têm que se assemelhar a crianças, ou seja, ser puros de coração. Não é difícil, mas também temos que passar por algumas fases, né? Da humildade, né? Nós temos que combater o orgulho, o egoísmo, né? Então, tudo isso é importante, e esse conhecimento dessa passagem do Evangelho vem apurar nosso coração, porque bem-aventurados os que têm puro coração. É isso que Jesus falou. É isso mesmo. A criança é realmente um símbolo muito forte de pureza e de amor completo, né? Fraternal. A criança não faz a distinção entre os amiguinhos, ela não discrimina por causa da cor, por causa da religião. Elas estão sempre se abraçando e sempre confraternizando umas com as outras, né? Eu acho que é por esse caminho que nós devemos, né, trilhar também, sempre de olhar os nossos irmãos e sem julgar, né? Aceitar cada um como eles são e tentar amar o próximo como nós mesmos, né? Ver no nosso irmão verdadeiro, essa ligação que nós temos com todos, com o todo. Isso é bem legal. Vamos passar então agora para a leitura da obra Caminho, Idade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel.
embaixadores do Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Evangelho segundo São Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e os administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que se emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida, em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres, até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Essa é uma mensagem bem oportuna para o tempo em que vivemos, né? Com a pandemia, aí a gente acabou se distanciando das pessoas, né? Teve que se ficar em casa e ficar recluso em casa. E muita gente aproveitou esse período de reclusão para fazer esse estudo íntimo, né? Essa reforma íntima, que é legal também, necessária para nós, importante para o nosso desenvolvimento espiritual. No entanto, a gente vive numa sociedade, né? E essas relações sociais são importantes para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. É importante que a gente tenha essas relações, esses relacionamentos e aprenda com eles, né? Aquela pessoa que a gente às vezes não se dá bem ou que a gente acha que está errando, pode servir de exemplo para nós, né? E no que a gente deve trabalhar em nós mesmos, né? Isso é uma coisa que os psicólogos já falam, já comentaram muitas vezes, né? A gente chamam de espelhar, eu acho que é essa expressão. A gente enxerga no outro os erros que são latentes em nós mesmos. É mais fácil a gente ver esses erros nos outros quando a gente tem eles dentro de nós. E no Espiritismo, a gente tem que trabalhar essas problemáticas dentro de nós, para a gente fazer essa reforma íntima necessária para a nossa evolução espiritual. Veja aqui no texto, aqui onde ele fala, entendendo essa verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. É importante a gente, né, sempre estar observando os nossos pensamentos para que eles não se tornem ações negativas, né? E o texto também fala que a gente deve prestar muita atenção a quem a gente está servindo, a quem a gente
ótimo. Só completando, né, Décio? A gente às vezes escuta algumas mensagens, principalmente do irmão Leocádio Correia, espírito, não é? Que ele fala assim, que nós somos missionários. Em dado momento, pelo conhecimento que adquirimos, nós temos que ser missionários, nós temos que divulgar, nós temos que levar ao conhecimento daquelas pessoas que estão passando ao largo das informações, principalmente do que Jesus nos deixou. E nós, então, sabedores que a vida continua, da vida futura, que não existe a morte, da reencarnação, de Deus, de Jesus, dos princípios, das possibilidades todas, nós temos que divulgar isso. E aí passamos a ser missionários. Então, por isso que essa leitura, na verdade, temos que ser embaixadores do Cristo, na verdade. E nós temos essa missão. E todos aqueles que se debruçam no estudo evangélico, e não importa a religião, ou é católico, protestante, evangélico, luterano, não importa, budista, no momento que ele toma conhecimento do cerne da questão de Deus, de Jesus, do Cristo, da caminhada, nós temos a obrigação de divulgar isso e de seguir os passos do Cristo. É isso que eu acho. Por aí, isso mesmo. Acho que essa que é a mensagem desse texto. Gente, vamos então para a leitura do próximo texto do livro Pão Nosso. Vamos ver se a gente chega ao página 122 aqui também. 122. Olha que interessante, se eu complementar bem o outro. Então, página 122 do livro Pão Nosso, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Item 111. Granjeai amigos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Palavras de nosso Mestre Jesus Cristo, segundo o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 9. Se o homem conseguisse desde a experiência humana devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. 2 Coríntios 13, 14. 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 2 Coríntios 13, 14.
Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Presente esse capítulo parece complementar o outro, né? Bem interessante. Lá no outro a gente falava de relações sociais e os relacionamentos que nós temos e todos os cargos que nós ocupamos. E aqui ele vem falando, chamando a atenção para a importância de cultivarmos as amizades, as amizades corretas, né? E que chama atenção também para os infortúnios pelos quais nós estamos passando hoje, são frutos das nossas ações no passado. Mesmo que a gente seja correto e seguidor dos ensinamentos de Cristo nessa vida, muito possivelmente no nosso passado, em outras encarnações, nós, como a humanidade assim foi, cometemos injustiças contra nossos outros irmãos. O texto ele fala que todos os estados, todos os países que hoje compõem as nações do mundo foram fundados na base da guerra, na base da violência. Isso talvez explique muito pelo karma que as pessoas que habitam esses países estão passando hoje em dia. É importante a gente sempre pedir perdão pelos nossos erros e pelas injustiças que cometemos. Pedir perdão sempre a nosso Pai Celestial e as pessoas com quem a gente convive, né? As pessoas para quem a gente cometeu esses erros. Só através do arrependimento verdadeiro que a gente consegue se desligar dessas impressões negativas que nos acompanham aí nas muitas encarnações pelas quais a gente vem passando. E os nossos amigos, os nossos companheiros de verdade que estão junto com nós nessa caminhada, os verdadeiros mesmo vão nos auxiliar na evolução espiritual. E quando eles precisarem do nosso auxílio, é bom a gente estar sempre presente e pronto a estender a mão. A gente só consegue isso através do cultivo do amor fraternal, um para com os outros. Não é, Silvio? Eu só acho assim, completando o que você bem falou, Décio, que nós, quando se fala em injustiça, né, nós às vezes nos vitimamos porque achamos que é uma injustiça, né? E às vezes está se aplicando a lei do retorno, a lei de Deus. Às vezes são meras provas que nós passamos. Tudo isso influi no nosso dia a dia. Mas no fundo tudo serve para o nosso burilamento, o nosso melhoramento, né? Não só a nível de espírito, mas também como encarnados, né? Tanto na matéria, né? Por isso que a gente nasce na Terra. É justamente para passar por provas, por expiações, ajustamentos, né? Então por isso que às vezes, de repente, a injustiça vem até para nos ajudar e nos corrigir. Interessante isso, né? É como nós temos que ter um conhecimento sobre a certeza e a incerteza, a verdade, a inverdade. Às vezes aquilo que a gente acha que é verdade não é a verdade. Pode ser verdade naquele momento, mas de repente não é. A verdade é outra coisa. A certeza é a mesma coisa. A gente trabalha muito na incerteza, achando que é certeza. Às vezes nós nos enganamos. Somos egoístas a tal ponto. Por isso que a injustiça, que de repente não é injustiça, ela vem nos burilar também, né? Aquela história acho que foi do Evangelho da semana passada, né? Quando nós falávamos do escândalo, né? É preciso que o escândalo venha, disse Jesus. Mas o que é isso? São passagens que servem para nós entender
aprendermos, nos melhorarmos, nos equilibrarmos e, mais que isso, levarmos todo esse conhecimento para outras pessoas, para que juntos façamos uma caminhada mais tranquila. É isso mesmo, muito bem. Gente, estamos chegando no final aqui da nossa live, estamos indo para o nosso último livro, que é Pai Nosso. Esse é um livro muito legal, eu gosto muito dele. Encontrei ele por acaso nas minhas pesquisas pela internet fora. E desde então a gente tem usado aqui nas nossas lives. É um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Meimei. É uma obra de evangelização infanto-juvenil. Então ela tem pequenos contos, historinhas, às vezes até poemas, bem legais que nos ensinam bastante. Então vamos ao texto. Não vai até a página 122, então vamos ver o que a gente vai escolher. Esse tem item 22. Tire um. Isso. 22. Página 36, o livro Pai Nosso, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Meimei. Item 22. A necessidade do esforço. Conta-se que no princípio da vida terrestre, o alimento das criaturas era encontrado como oferta da divina providência em toda a parte. Em troca de tanta bondade, o Pai Celeste rogava aos corações mais esforço no aperfeiçoamento da vida. O povo, no entanto, observando que tudo lhe vinha de graça, começou a menosprezar o serviço. O mato inútil cresceu tanto que invadia as casas, onde toda a gente se punha a comer e dormir. Ninguém desejava aprender a ler. A ferrugem, o lixo e o mofo apareciam em todos os lugares. Animais como os cães que colaboram na vigilância e aves como os urubus que auxiliam nas obras de limpeza eram mais prestativos que os homens. Vendo que ninguém queria corresponder à confiança divina, o Pai Celeste mandou retirar as facilidades existentes, determinando que os habitantes da terra se esforçassem na conquista da própria manutenção. Desde esse tempo, o ar e a água, o sol e as flores, a claridade das estrelas e o luar continuaram gratuitos para o povo. Mas o trabalho forçado da alimentação passou a vigorar como sendo uma lei para todos. Porque, lutando para sustentar-se, o homem melhora a terra, limpa a habitação, aprende a ser sábio e garante o progresso. Deus dá tudo: o solo, a chuva, o calor, o vento, o adubo e a orientação constituem dádivas dele à terra que povoamos e que devemos aprimorar. Mas o preparo do pão de cada dia, através do nosso próprio suor e da nossa própria diligência, é obrigação comum a todos nós, a fim de que não olvidemos o nosso divino dever de servir incessantemente em busca da perfeição. Esse texto vem chamar a nossa atenção para a importância do trabalho, né? Esse trabalho diário que a gente faz, incansável, de levantar e trabalhar para ganhar o dinheiro para o nosso sustento, também é importante. Tem aquele velho ditado que diz que o trabalho enobrece. E aqui é o exemplo que a gente está essa historinha está contando para nós por que a gente trabalha, por que é necessário a gente ter
nossas vidas. Se a gente tivesse tudo de mãos beijadas, a gente não ia se dedicar tão piamente assim e se esforçar na nossa evolução espiritual. Eu queria ficar deitado numa rede, aproveitando o sol que o ventinho fez. Então, é importante também colocar esse texto em foco no trabalho espiritual. Seguir o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o nosso mestre divino, veio até aqui, esse planeta, nasceu aqui, ensinou os homens, né? Trabalhou por um período, porque ele até por um tempo ele trabalhava com o pai dele, depois é que ele foi se dedicar aos estudos espirituais e então a evangelização. Se ele, que era ele, trabalhou, quem somos nós, né? Queremos ficar aqui na festa e aproveitar só tudo de boa. É necessário que a gente se aplique no trabalho, se dedique no estudo, mas, sobretudo, na prática daquilo que a gente aprende, na prática do amor fraternal para com os nossos irmãos. Certo, seu Otinho? Eu achei bastante profunda essa historinha. Se por um lado nós temos a inteligência como seres humanos que nascemos aqui na Terra, de outro lado, na comparação com animais aí, com pássaros, com aves, urubu, cada qual tem sua finalidade aqui na Terra, não é? Para eles Deus dá alimento, dá amparo, né? E nós acabamos tendo que trabalhar pela nossa desídia. Daí eu inventei uma frase, né? O trabalho dignifica, dá moral e eleva o espírito. Então nós temos essa missão também aqui de trabalhar. Nós temos que plantar para comer. E o que a gente vê por aí? Muita gente passa fome, mas não planta um pé de coco, né? Não, e a terra, ela tá aí, ó. Temos terra, temos água, temos tudo na mão. E às vezes a gente, isso eu achei que na verdade é uma comparação. Nós estamos vendo a matéria, né? A parte material, que seria, por exemplo, vamos trabalhar, vamos plantar, porque vocês não comem. Mas se nós levar para o lado espiritual, vamos alimentar o nosso espírito com as coisas boas, com o bem, para nós vencermos lá na frente. Esse trabalho é que nós temos que fazer. Então vejo como essa historinha ela é muito profunda, né? Muito profunda mesmo. Jesus Cristo sempre falava do alimento, ele estava se referindo ao conhecimento, né? E é importante o trabalho também, complementar tudo que a gente leu até agora, que com o trabalho a gente constrói a nossa sociedade, que é tão importante para a nossa evolução. Se a gente, né, não tiver essa sociedade, uma sociedade justa, com Cristo, nosso Pai Celestial, como uma guia, né, ela acaba se deturpando, virando algo bem desconstrutivo à evolução espiritual da humanidade. A importância do trabalho também na construção da nossa sociedade. Gente, então estamos chegando aqui ao final da nossa live. A gente está agora também fazendo as transmissões pelo nosso canal do YouTube. Eu pedi para todo mundo que tiver a oportunidade de ver a live no YouTube, quiser se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante. Também puder curtir o vídeo também vai nos ajudar bastante, para que a gente tenha um maior alcance nessa nossa missão de transmissão da doutrina espírita aos nossos irmãos. Queria agradecer a presença de todos. Vamos fazer a nossa oração de encerramento, já estava até me esquecendo. Vamos lá então. A gente fechar com chave de ouro.
agradecemos aos bons espíritos que anuíram em vir comunicar-se conosco. Lhes pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e que agora nos sintamos fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que as instruções que recebemos sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que porventura hajam assistido ao nosso culto, para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, nosso sublime mestre e irmão, pedimos permissão para encerrar os estudos da noite de hoje. Agora sim, muito obrigado, seu Altino, obrigado, Mayra, obrigado a vocês que nos acompanharam. Obrigada. Tenham todos um ótimo Boa final noite. de semana. Bom fim de semana. Vocês também fiquem todos Como é com que Deus. qual é que é, só para deixar claro, como é que é o nome para entrar no YouTube? É Centro de Estudos Espíritas? Ou é Caminho de Luz? Lá do YouTube é Caminho de Luz. Caminho de Luz. Caminho de Luz Itapuá. Caminho de Luz Itapuá. Isso aí. Nós vimos um Caminho de Luz aqui que tem mais de 1000 inscritos. Deve ser outra, né? É outro. Vários são os caminhos, né, que levam à luz, né? Exatamente. Tem muitos caminhos de luz. O nosso tá pequeno ainda, não temos 1000 seguidores, mas uma hora a gente chega Então vamos lá. nessa, né? Achei! Boa noite. Então tá, boa noite Aqui, a todos vocês. Achou? Até amanhã. Achei! Até eu tô me vendo aqui no YouTube. Que legal. Até Tá. quinta-feira. Obrigado. Até quinta. Bom fim de semana para todos. Vocês também. Um abraço. Beijo fiquem no com Deus. coração. Beijo no coração. Paz e luz pra vocês.